é que efetivamente o único indivíduo que aqui está, que foi acusado de ter feito um golpe de Estado, fui eu. Portanto, fui acusado e quis ser julgado. Curiosamente fui amnistiado. Não me autorizaram a ir a julgamento. Mas deixem-me só Desculpa dizer só, isto é engraçado porque a verdade ficou sempre a verdade oficial. Bom, mas isso é outra coisa. Mas deixem-me só dizer aqui. Mas agora deixa-me contar a minha E eu, ao luz, preguei uma partida maior. Essa foi a pior que ele me pregou. É que não aprendi. Não, é que às tantas, já agora conto esta parte. Eu sou amigo do Vasco há muitos anos, desde antes do PREC até agora, somos muito amigos. Mas eu não te vou contar, agora conto-te o resto. E às tantas, o Costa Gomes telefona-me, vamos todos presos, porque isto para mim são fé diversos e eu queria dizer outra coisa completamente diferente. E às tantas, o Costa Gomes manda-me apresentar, diz-me assim, sei lá, você deu armas à população. Eu tinha 10.000 G3 no Forte Almada e tinha milhares de trabalhadores cá fora a exigir que eu lhes desse as armas. E como é lógico, dado tudo aquilo que disse até agora, nós não queríamos começar nenhuma guerra civil. Mas é isso, evidentemente, é que é importante dizer. E está claro que eu mantive-me lá até ao fim de tudo isto. Mantive-me lá até ao fim de tudo isto. Às tantas, eles mandaram para lá o comandante Barreto Albuquerque. O comandante Barreto Albuquerque, que é um homem excepcional, chegou ao pé de mim e disse assim: Luz, se tu quiseres ir para a guerra, eu vou contigo. Eles mandaram aqui, mas não não é para te prender. Eu venho tomar conta de ti, mas se quiseres ir para a guerra, eu vou contigo. Eu disse, não para guerra nenhuma. E vamos embora. Este é o mesmo que ia a Belém libertar-me se ele dissesse que estava preso. O comandante Martins Guerreiro, eu devo dizer aqui publicamente, e é isso que eu penso, deve ser o homem mais bondoso, mais excepcional que eu conheço da minha vida. É uma pessoa... Não deve haver muitos. Eu assim como bom, não é? Não, é uma pessoa... O Albuquerque. O Albuquerque. Não, o Albuquerque. É verdade. É o homem mais bondoso que eu conheço. Generoso. Bondoso no aspecto de generoso. Dá tudo o que tem e mais o que não tem, mas adiante. E então é um homem excepcional. É um homem porque eu tenho uma consideração fora de lugar. Ora bem, e eu fui-me apresentar a Belém. Não estava lá o Vasco logo à partida, encontro o Melo Antunes. O Melo Antunes que lá está. Não sei se repararam, eu percebo isto do Vasco, evidentemente os vencedores, sobretudo 30 anos depois, quando verificam que se calhar as coisas não correram tão bem como ele queria, portanto, são obrigados a ter um julgamento ético, moral e irrepreensível de... Não sei se repararam que o Vasco, em toda a sua descrição, fulaniza perfeitamente as questões. Portanto, as questões são todas fulanizadas. O 25 de novembro não tem nada a ver com os trabalhadores, nem com as classes sociais, nem com o capitalismo. É uma coisa entre o Vasco, o Otelo, o Costa Gomes, e portanto isto fica tudo ali. O resto que está por trás não existe. Como se efetivamente a política fosse fulanizada em torno de A, B ou C. A gente quer saber, normalmente quando a gente quer saber quem foi o criminoso, vai ver a quem é que aproveitou o crime. E portanto vamos ver o que é que aconteceu no 25 de novembro e depois de. E o que se deu depois do 20 de novembro foi a restauração do poder anterior. Como é lógico, isso é que aconteceu. Agora, a fulanização das questões, se foi o Luz, se foi o Hotel, se foi o Vasco, se foi o Costa Gomes, bom, isto é importante para o jornalismo, que o jornalismo vive disso, mas não é disso que se faz a história. A história não é essa. A história é que o 25 de Abril acabou no dia 25 de Novembro. A seguir temos uma democracia formal, ainda bem que temos, mas as forças que estavam em presença são as mesmas que estão. Aliás, eu digo ao Vasco Lourenço que uma das coisas que a gente deveria convidar para descer à Avenida da Liberdade no dia 20 de Abril era o Champollion, meu coitado, já morreu, os Melos, os Espíritos Santos, etc., porque verdadeiramente quem ganhou com isso foram eles. Nós, evidentemente... Não, 25 de novembro. Com o 25 não, no dia 25 de Abril. No 25 de Abril, hoje são mártires, são mais ricos do que eram, continuam no poder, é por amor de Deus, e são democratas, atenção, antigamente eram fascistas. Hoje são democratas. Os Espíritos Santos ganharam a brava. Então, apesar de terem ficado presos... Tinha muito mais dinheiro tinha muito mais dinheiro do que tinham antes, mas adiante. Claro está que, evidentemente, as questões não são bem assim, isto é pôr as questões de uma forma estranha. Na realidade, é melhor vivermos em democracia do que vivermos em fascismo, é lógico, não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, o que é certo é que na prática, isto é, em termos da repartição de poder, conseguem-se os mesmos efeitos. Ao fim e ao cabo, chega-se à conclusão que as classes que tiveram o poder, que beneficiaram do fascismo, se calhar eram um bocado toscas, porque a democracia conseguiu o mesmo. Portanto, digamos que, e portaram-se um bocado mal e ficaram um bocado mal na fotografia. Mas hoje isto já passou tudo, já são todos cavaleiros da indústria e já são todos democratas dos quatro costados, com papel assinado, e não tem problema nenhum. E ainda por cima são mártires, e os maus somos nós. E nós,
Atenção, mas eles não agradecem ao Vasco, tratam-no ele tão mal como a mim. Atenção. Tratam-no ele tão mal como a mim. É a liberdade de expressão. Exatamente, tratam-no ele tão mal como a mim. Porque o Vasco, ninguém lhe agradece ter feito isto. Antes pelo contrário. Ele é metido no mesmo saco e no mesmo bolo que as outras pessoas. Mas o que eu queria dizer não era isso. Efetivamente, eu só queria clarificar aqui 2 ou 3 questões. Nós tínhamos conhecimento que o 25 de novembro ia acontecer desde 2 ou 3 meses antes. Nós sabíamos que tínhamos perdido a guerra. Nós sabíamos perfeitamente disso. Portanto, essa é a primeira questão. Portanto, nós sabíamos que eles iam fazer isso. E sabíamos por várias razões. Não só sabíamos porque, evidentemente, estas coisas não é possível manter o segredo, como sabíamos porque, objetivamente, eu estou numa reunião no COPCON em setembro, em que o grupo do IANES, em que eles planeavam aquilo, eles reuniam-se na casa de um indivíduo qualquer, cujo irmão era do MES. E deixavam ouvir, e deixavam ouvir tudo. E a gente tem o plano de operações todo. E sabíamos que isto ia acontecer, como é lógico. Digamos que esta contenção, portanto, as forças vitoriosas do 25 de novembro apontam o 25 de novembro como uma contenção, uma golpaça que foi feita pelos esquerdistas antes do 25 de novembro. No 25 de novembro. Como evidentemente isso, já o Mário Soares depois, o Mário Soares diz assim, então, não, eu tenho é que dizer que quem fez o 25 de novembro foi eu. E portanto o Mário Soares vem dizer, eu é que fiz o 25 de novembro, como é lógico. E também é verdade. Mas também não foi só ele. Também não foi só ele. Portanto, digamos que toda a gente agora quer se apoderar do 25 de novembro, como é lógico. Mário Soares também é o pai da democracia portuguesa. É o pai das coisas, é o pai da pátria. Ora bem, lá está, que evidentemente o Mário Soares hoje é completamente diferente do Mário Soares de há 30 anos. O Mário Soares hoje diz, credo, cruz, até eu fui votar no Mário Soares, portanto, vocês vejam lá. Mas isto é só para dizer, fui votar nele porque, evidentemente, a posição dele hoje é completamente diferente da posição que era. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o que eu estou a dizer é que nós sabíamos que isto ia acontecer. Pronto. Nós tentámos fazer a paz. E o Vasco está aqui, é testemunha disso. Lá está que o Vasco põe sempre a questão, e é verdade. Isto é verdade o que ele diz. Aliás, ele nunca mente. Ele põe sempre a questão, e é verdade, que nós queríamos conversar com ele, mas não queríamos conversar com os outros. Isso é verdade. Mas, aliás, isso é verdade. E os outros, porque evidentemente, dentro dos 9, há muitos 9. Há indivíduos por quem eu tinha e tenho sempre consideração, e há outros indivíduos porque eu não tinha nem nunca tive consideração, isso é outra coisa. Portanto, depois, 30 anos depois, as coisas começam a decantar e a verdade veio de cima. Ora, o que é certo é que nós sabíamos disso e nós tentámos fazer a paz. O Martins Guerreiro e o Vasco Lourenço faziam parte do poder. Estavam no poder. E eu fazia parte das bases. Eles tinham lá em cima, eles mandavam. Mas na prática quem tinha as tropas éramos nós, estávamos cá em baixo. E portanto eles vieram pacificar as Forças Armadas, pacificar o Exército, onde havia um imenso granelo. Onde havia uma indisciplina imensa. Bom, evidentemente, a indisciplina que havia no meu quartel, ou nos quartéis em que nós andávamos, era, eu dava um assobio e eles estavam todos ali. Atenção. A indisciplina significava não obedecíamos, era a eles, que era outra coisa completamente diferente. Portanto, isto era um conceito um bocado diferente. A eles, eu não estou nesses. A eles, eu sei que não. A eles, não sei. Ora bem, portanto, essa indisciplina era assim. Claro está que havia uma coisa que sempre causou fornicocos a qualquer militar bem pensante. Então os cabos e os sargentos também têm direito a falar. O que é isto? Onde é que nós chegamos? Claro está que, evidentemente, para a concepção tradicional de hierarquia, isto, evidentemente, era um crime de lesa hierarquia, porque, evidentemente, os exércitos sempre marcharam a toque de caixa e a figura central dos exércitos era o sargento. O sargento era um homem chamado sergent, que era o homem que vinha atrás de todas as pessoas, na heráldica ele tem um machado, e a função do sargento era matar os desertores. Portanto, era necessário, e sempre foi necessário, que os soldados tivessem mais medo da hierarquia do que do inimigo. Portanto, eles, se fossem para a frente, naquelas guerras prussianas, se fossem para a frente, talvez se safassem. Agora, se desertassem, morriam de certeza. Portanto, a hierarquia sempre serviu para meter mais medo às tropas do que o inimigo. Esta história em que já se discute política com sargentos, oficiais, milicianos, soldados, em que exército é que nós estamos? Isto é o granelo completo, nós temos que voltar outra vez à hierarquia, isto não pode ser. Pronto, e evidentemente os espíritos bem pensantes ficaram aflitos com tudo isso. E de certa forma aconteceu. Tinham razão. Perdão? Tinham razão. Aconteceu algumas coisas que evidentemente começaram a aparecer marinheiros barbudos, com o cabelo para fazer, soldados com o cabelo comprido. O que é isto?
Isto é o fim. No rally já que tens os gajos lá barbudos e tal, os marinheiros. Os marinheiros. Ora bem, portanto, isto passou a ser um perigo completo. Depois, o Vasco ainda não disse, e podia dizer, até houve outras coisas piores, como seja, por exemplo, o fenómeno dos SUVs, que às tantas, os SUVs, os soldados unidos venceremos, que eram, às tantas, os soldados organizavam-se politicamente, isto era um granelo muito grande. Ora bem, comandar soldados a dizer ou vão ou lixam-se é fácil. Agora, comandar soldados, como nós comandávamos, e eles iam para nós, eles iam connosco para todo o sítio, e a gente dizia façam isto e eles fazem, mas conscientemente isso era completamente diferente. Portanto, há vários tipos de comando, e o Vasco, como esteve na guerra, sabe bem que nunca conseguiu comandar os soldados se eles não quisessem ir. E se eles não quisessem ir. Luz, mas deixa-me... Já agora deixa-me concluir. Bem. Já agora deixa-me concluir. Portanto, digamos que há aqui um conjunto de argumentos que são dados, que são verdades, mas tem que se aprofundar um bocadinho mais. Não basta apresentá-los apenas pela rama. Finalmente, só para dizer que a história não acaba no 25 de novembro. A história não acaba no 25 de novembro. E, portanto, o que nós verificamos é que foi feita uma Constituição progressista, e é verdade, que nunca foi cumprida, como toda a gente sabe. Portanto, a Constituição existir ou não existir, ao fim e ao cabo, não teve interesse nenhum a Constituição existir. Não, teve interesse. Não é bem assim, entre aspas, isto nos limites. Porque a primeira coisa que se fez na Constituição é que, para o preâmbulo, que ainda lá está, toda a gente diz que não é para cumprir. Portanto, há leis que são para cumprir e outras que não são para cumprir. É verdade ou mentira? Portanto, digamos que estas questões não são questões formais de Constituição, são questões de poder. E aquilo que se estudia ali não era o formalismo da Constituição. Aquilo que se estudia ali é quem é que tem o poder e quem é que vai ficar com o poder. E a história mostra que, efetivamente, qual é o conceito do Vasco? O conceito do Vasco era os tais 20%/80%. Então nós vivemos num país de vanguardas revolucionárias. Porque o PS já esteve no poder várias vezes com a minoria. E não é uma vanguarda revolucionária, por amor de Deus. Portanto, o PS, representando apenas 25% ou 30% dos eleitores, e não os 80% que o Vasco queria, assume o poder. Portanto, estas histórias é necessário ter uma cara e uma coroa. Portanto, lá está que, evidentemente, havia muitos idiotas e há em todos os sítios. Havia muitos idiotas e há em todos os sítios. Houve excesso e houve asneiras. Provavelmente, como disse o Vasco, ainda bem que eles ganharam. E ainda bem que eles ganharam por uma razão muito simples. Se eles têm perdido, havia guerra civil em Portugal. Se eles têm perdido, havia guerra civil em Portugal. E eu dou-lhes razão. Se ele tem perdido, se eles têm perdido, havia uma guerra civil em Portugal. Bom, mas...